Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Antes de iniciarmos, deixa eu dar um recado para você aqui, meu irmão da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Em conversa com o reverendo Wellington, a gente decidiu suspender o conteúdo que estávamos tratando aqui. Estávamos falando a respeito de igreja. Achamos por bem deixar esse assunto mais para frente, porque a gente pensava que nessa época o culto presencial já teria voltado, então seria um assunto muito interessante para nós tratarmos nesse período pós-pandemia e pós-quarentena. Como ainda estamos com as nossas atividades suspensas, achamos por bem mudar o assunto por enquanto e tratarmos a respeito de Bíblia. Vamos falar de Bíblia, de interpretação bíblica, de tudo que tem a ver com a Bíblia em si, e que isso possa ser edificante para você aí que ainda está impossibilitado de comparecer presencialmente na nossa igreja e que você use o que a gente transmitir aqui no seu estudo diário, no seu culto familiar e tudo mais. Beleza? Então, o nosso assunto será baseado neste livro aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Ele é muito interessante esse livro, se você tiver oportunidade, adquira-o. Ele não é... Não, é carinho, é uns R$50 mais ou menos. Eu acho que foi isso aí que eu paguei. Ele é grosso, razoavelmente grosso, mas ele tem umas letras grandes e é um conteúdo assim que não é muito técnico, não é muito complexo. A leitura dele é fácil, é tranquila, dá para ler e aproveitar bastante. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. O livro que utilizaremos como guia, você pode ver a capa dele aí na sua tela, ele é dividido em 4 partes, e essas partes nós pretendemos tratá-las aqui nessa série de vídeos sobre a Bíblia. Então percebam a parte 1, que ela trata de começando, texto, cânon e tradução. Parte 2, abordando a Bíblia de maneira geral. Parte 3, abordando textos específicos. E parte 4, assuntos em discussão recente. Todos assuntos muito importantes e muito atuais, que vai servir para aumentar bastante o seu conhecimento a respeito do tema Bíblia. Então o tema de hoje é: o que é a Bíblia? Muito se fala a respeito da Bíblia, muito se fala a respeito de que temos que ler a Bíblia, mas afinal, você sabe o que é a Bíblia? Então você que assiste esse vídeo, você pode ter nenhum ou pouco conhecimento a respeito do que é a Bíblia, do que a Bíblia trata e tudo mais. E o vídeo será muito importante para você, para te trazer essa noção aí. Mas você também pode ser uma pessoa que saiba muito a respeito de Bíblia. Pode ser uma pessoa que estudou a vida inteira as Sagradas Escrituras. Mas esse vídeo vai servir para você também. Não só esse vídeo, como a série inteira que trataremos aqui. Por quê? Nós temos uma memória limitada. Então, muitas coisas que nós estudamos, com o tempo a gente esquece. E depois, quando você ouve de novo a respeito desse assunto, o que você tinha estudado antigamente surge de novo na sua cabeça. E assim você acaba mantendo sempre fresquinha na sua cabeça o conteúdo estudado. Outro detalhe importante é que às vezes nós estudamos algum assunto e com o passar do tempo você vai estudando outros assuntos e o leque de informações vai aumentando. Depois, lá na frente, se você estudar esse mesmo assunto anterior, com certeza o seu entendimento será maior. Afinal, a nossa caminhada dentro do conhecimento ela é progressiva, então é um passo atrás do outro. Às vezes a gente esquece uma coisa, vai lá, relembra, aprende uma coisa nova, então vai aumentando esse nosso repertório intelectual. Por isso que esse vídeo e os demais serão importantes, tanto para você que não sabe nada, como para você que já sabe muito. Anteriormente nós fizemos a seguinte pergunta: o que é a Bíblia? E agora nós tentaremos responder aqui. Primeiro, a Bíblia é uma coleção de 66 livros considerados inspirados e autoritativos ou autoritários. O que significa isso? Se bem que a palavra autoritativo fica mais palatável. Então, o que significa isso? Aqui na minha mão eu tenho uma Bíblia Sagrada. Então, se você nunca pegou uma Bíblia, isso é uma Bíblia. O que acontece? Por que eu falo que são 66 livros? Tá vendo que tem um monte de marcação aqui, ó? Cada marcação dessa aqui é algum livro bíblico. Então, se eu vou lá no na primeira marcação, eu tenho aqui o primeiro livro, que é Gênesis. Gênesis é um livro. Na hora que termina Gênesis, Gênesis tem 50 capítulos e depois nós entramos em outro livro, que é o livro de
Êxodo e assim por diante. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Depois falaremos um pouco mais a respeito disso. Todas essas folhas compõem o Antigo Testamento. E a partir daqui, você tem o Novo Testamento. E aí vai até o final. Então, na totalidade, você tem 66 livros. Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro só, de um autor só. Não é. E por que eu digo que eles são inspirados e autoritativos? Porque Deus inspirou alguns autores que escreveram as palavras que estão nas Sagradas Escrituras. Palavras estas autorizadas por Deus. E é um livro autoritativo porque, lógico, se é Deus falando para nós o que Ele quer que nós saibamos, é lógico que isso tem autoridade. E nós devemos, então, cumprir a vontade de Deus. Esses 66 livros da Bíblia, eles foram produzidos por diversos homens de vários períodos históricos, de contextos sociais, personalidades e culturas diferentes da nossa. Isso acaba sendo um obstáculo para nós que vivemos no século XXI ao tentarmos ler e interpretar a Bíblia. Porque, como já foi dito, ela foi escrita num contexto totalmente diferente do nosso hoje. É um obstáculo, mas esse obstáculo não é intransponível. Através da oração, através de estudos, através de ouvir aulas e sermões, nós podemos sim transpor esses obstáculos que são causados naturalmente por causa dessas coisas que eu falei. Ela é dividida em dois grandes grupos, que é o Antigo e o Novo Testamento, como eu acabei de mostrar aqui na Bíblia. E testamento, ele significa aliança. Então a gente pode pegar uma Bíblia e falar que o Antigo Testamento é a antiga aliança e o Novo Testamento se refere à nova aliança. Nós falaremos um pouco mais a respeito disso mais para frente. É claro que se você não tem conhecimento nenhum das Sagradas Escrituras e está vendo esse vídeo, fique calmo. Às vezes é muita informação e assimilá-las pode causar um pouco de assombro no começo. Mas fique tranquilo, com o tempo, essas informações que você está assimilando, elas vão se juntando e depois, às vezes, alguma coisa que não faz sentido começa a fazer sentido. É como se você estivesse entrando no primeiro ano do ensino fundamental na escola. É claro que você olha lá para longe, você olha um universitário, opa, a pessoa sabe muito, mas ela percorreu um caminho para chegar até lá. O estudo das Sagradas Escrituras é a mesma coisa. Nós começamos aqui devagarinho, às vezes você não está entendendo nada, mas com o tempo as coisas vão se encaixando e aí o seu conhecimento acaba progredindo cada vez mais. Então, não desanime, vamos lá, firme e forte aí. E uma dica é, se você não tem uma Bíblia física aí na sua mão, você pode acessar o site biblia.com.br e ali você vai encontrar a Bíblia no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Fica muito fácil você ter acesso à Bíblia e a diversas traduções. Se você clicar lá na aba Bíblia, ele vai te dar uma opção de traduções. Uma das traduções mais fiéis que nós temos é a Almeida Revista e Atualizada. Inclusive é essa que eu estava na minha mão aqui agora. Mas, se você não tem conhecimento nenhum e está começando a estudar a Bíblia agora, eu recomendo que você acesse a versão NVI, que é a nova versão internacional, ou a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Vai ficar bem mais assimilável o conteúdo. Depois, se for o caso, você progride os seus estudos utilizando a tradução a Revista e Atualizada, por exemplo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Antigo Testamento, que muitas coisas que nós falaremos aqui a respeito do Antigo Testamento servirá para o Novo Testamento também. Então o Antigo Testamento ele mostra uma aliança antecipatória que aponta para uma nova aliança. Então quando você começar a ler sua Bíblia, você estiver lendo lá o Antigo Testamento, você pode ter na sua cabeça que tudo aquilo são determinações ou são narrativas que estão antecipando uma aliança que virá lá na frente. Então, o Antigo Testamento ele está dando luz para o que virá lá na frente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai trazer uma informação muito importante a respeito disso. Por quê? De novo, para quem não sabe nada de Bíblia. O que está acontecendo na história da humanidade? Deus criou todas as coisas do nada.
criou um jardim, chamado Jardim do Éden, e colocou lá o homem e a mulher. Colocou uma árvore e falou: vocês podem comer de todos os frutos que estiverem aqui no jardim, exceto o desta árvore aqui, porque o dia que você comer, você certamente vai morrer. Aí, o diabo, incorporado na figura de uma serpente, enganou a Eva, que comeu o fruto e depois ofereceu para o Adão, que também comeu o fruto. A partir de então, nós temos a entrada do pecado no mundo. O pecado ele afetou não só os seres humanos, mas toda a criação, toda a natureza. A partir de então, precisava de alguém vir para pagar o pecado do homem. Por quê? Porque o pecado gera a morte. E essa pessoa que viria é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então você tem aí a figura da criação de todas as coisas, depois você teve a queda com a entrada do pecado no mundo, aí você começa com o plano de redenção, que é a vinda de Cristo, que viria no determinado momento da história. Depois Jesus veio, Jesus foi injustamente condenado, morto, foi sepultado, depois ressuscitou e depois subiu aos céus, onde ele está reinando. Então aqui você tem um panorama geral da nossa história: criação, queda, redenção e consumação, porque Jesus Cristo um dia virá para julgar os vivos e os mortos, e aí nós teremos um encerramento da história. Então aqui nesses 4 períodos você vê a história de uma maneira geral. Então percebam lá em Gênesis 3,15 o que a Bíblia diz. Deus falando: porém inimizade entre ti e a mulher, aqui ele está se referindo ti ao diabo, na figura da serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o primeiro versículo da Bíblia que já anuncia que um dia virá o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que ele trata aqui? Jesus Cristo. Então aqui nós temos o primeiro anúncio. Um pouco mais para frente, em Gênesis 22:18, nós temos Deus fazendo uma aliança com Abraão. E aqui nós podemos considerar essa como a antiga aliança. E qual foi essa aliança que Deus fez com Abraão? Deus falou para ele que nela, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Deus ele firma uma aliança com Abraão e a partir dele todas as nações seriam benditas. O que acontece? Em Êxodo 19:31 nós temos a ratificação da aliança. E aqui foi quando Deus firma a aliança com Moisés no Monte Sinai, dá as tábuas da lei e ali firma a aliança com o povo hebreu. Então aqui você pode visualizar toda essa antiga aliança. Em Jeremias 31:31 nós temos aí o anúncio da nova aliança, aquela que substituiria esta antiga aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui se refere à nova aliança, que é a vinda, a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, que é o que nós podemos ver no Evangelho de Marcos 14:24, quando Jesus Cristo disse: então lhes disse Jesus, dizendo aos seus apóstolos: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aqui nós temos a figura da última Santa Ceia, quando Jesus Cristo anuncia a nova aliança firmada no sangue dele. Então percebam que no Antigo Testamento nós tínhamos a aliança da lei, que era aquela aliança dada por Deus através das tábuas da lei, aquela lei que o povo hebreu deveria cumprir, mas que não conseguiram cumprir. Afinal, ninguém consegue cumprir toda a vontade de Deus, porque nós somos pecadores. E é por isso que nós precisávamos que alguém viesse, cumprisse essa lei e pagasse a nossa pena. E quem fez isso? Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei e ele, através do seu sangue, pagou a nossa dívida. É importante a gente observar que dentro desses 39 livros do Antigo Testamento, nós teremos essas histórias narradas diversas vezes e você vai perceber que ali há vários gêneros literários. Você tem narrativas históricas que compõem quase 60% do Antigo Testamento, leis,
você tem genealogias, você tem exageros, hipérbole, você tem profecias, você tem poesias, você tem aliança, você tem provérbios e literatura de sabedoria, você tem poesias, você tem salmos, você tem cânticos, etc. Nós trataremos a respeito de como interpretar cada um deles mais para frente, mas é importante você saber que há essa diferenciação. Por quê? Porque se você lê uma profecia da mesma forma que você lê uma narrativa, você vai ter uma interpretação equivocada. Da mesma forma, se você interpretar uma narrativa como sendo algo normativo, uma ordem, você também vai interpretar de maneira equivocada a palavra de Deus. Por isso que é importante nós estudarmos e conhecermos cada um desses gêneros literários. O Novo Testamento, ele também tem narrativas históricas, ele tem cartas, ele tem parábolas, etc. Ele também é composto de diversos gêneros literários. Falaremos mais para frente um pouco melhor a respeito do Novo Testamento, isso em outros vídeos. Agora vamos ver o objetivo da Bíblia. Qual é o seu objetivo? Para que ela foi escrita? Por que Deus inspirou homens para escrever e mandar a sua mensagem para nós? Primeiro, é importante a gente observar o que a Bíblia não é. A Bíblia não é um realejo. Hoje em dia não é mais comum nós vermos realejo, mas antigamente era muito comum. O que acontece? Ali você tem uma pessoa com realejo ali na mão, um realejo, aquele aparelho ali que toca uma musiquinha, e você tem ali um louro ou um papagaio que ele vai lá, conforme a musiquinha vai tocando, ele vai com o bico e pega ali um bilhetinho. Você pode observar ali, ó, na gavetinha, e aquilo ali vai estar dizendo a sua sorte para o dia. Então você quer saber qual que é a sua, como é que vai ser meu dia hoje? Você acha lá um realejo e o papagaio vai lá e te dá ali a sua sorte para aquele dia. É como se fosse uma caixinha de surpresa. Então a Bíblia não é isso. A Bíblia não é um livro em que eu vou chegar hoje aqui, deixa eu ver o que a Bíblia tem para falar para mim. Eu vou, abro aleatório, leio qualquer versículo e pum! É isso que eu tenho que assumir para minha vida. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia você tem que levar em conta o contexto em que foi escrito. Então ela não é uma caixinha de surpresa, ela não é um local para você pincelar versículos fora de contexto e tirar doutrinas para a sua vida. Tá, se a Bíblia não é isso, o que é a Bíblia então? E qual é o seu objetivo? O objetivo da Bíblia é nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, que existe um Deus. Primeira coisa. Deus se revela a nós de duas formas. Através da revelação geral, ou seja, das coisas criadas. Você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para o mar, você olha para a natureza, para uma árvore, para um animal, para o próprio ser humano. E você chega à conclusão que isso não pode ter surgido aleatoriamente. Isso não pode ter sido fruto do acaso. Alguém criou. E quem é esse alguém? Deus. Ele se revela através da revelação geral e através da revelação especial, que é a palavra de Deus, a sua própria vontade revelada. Por que é importante nós sabermos disso? Porque você reconhecendo que existe um Deus através das obras criadas, isso não vai te levar a conhecer o plano da redenção. Não vai te levar a saber por que a natureza sofre, por que há desgraças no mundo, por que você precisa de redenção, quem é Jesus Cristo, o que vai acontecer no fim dos tempos, o que acontece quando a pessoa morre. Isso você não vai saber sem a revelação especial que é a Bíblia. Então, ela nos mostra que existe um Deus. É o primeiro ponto. Ela diz para nós que ele é único, não existem outros deuses. A natureza não é um deus, energias não são um deus, Apolo não é um deus, Zeus não é um deus. Não existe outro Deus que não seja o nosso Deus único e verdadeiro que está revelado nas Sagradas Escrituras. Ela nos mostra que Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Você saberia, olhando todas essas coisas, que existe um Deus, mas você não saberia quem é esse Deus e como que ele tinha criado todas essas coisas. Você não saberia sem a Bíblia. A Bíblia também nos mostra que nós pecamos e que através do ser humano o pecado entrou no mundo e estamos em rebeldia contra Deus por causa desse pecado que entrou no mundo. A Bíblia também vai nos mostrar que nós precisávamos de alguém para pagar a nossa dívida, porque como bem alertou Deus lá no início, se vocês, Adão e Eva, comerem do fruto proibido, certamente morrerás.
Então, a partir daquele momento, a morte também entra no mundo, tanto a morte física como a morte espiritual, e a Bíblia vai nos mostrar que, por causa disso, nós precisamos de alguém que pague a nossa dívida. Nós merecíamos a morte, mas Jesus Cristo vem e paga a nossa dívida. E esse é o último ponto aqui, que a Bíblia nos mostra que esse alguém que precisaria vir e pagar os nossos pecados é Jesus Cristo. Então a revelação bíblica, ela culmina, ou seja, ela tem como seu ponto mais alto o eterno Filho de Deus. Então sempre quando você for ler a sua Bíblia, você tem que estar na sua mente que ela está apontando para Jesus Cristo, que é o ponto principal das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento, ele vai apontar lá para frente, para a vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento vai revelar o passado, a vinda de Jesus Cristo, integrando a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, se unindo, tendo como Jesus Cristo no centro. A revelação bíblica nos mostra isso. Veja lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, aqui se referindo ao momento em que eles estavam vivendo e até agora, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem o Filho de Deus, Jesus, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui você vê a culminação da revelação bíblica na figura de Jesus Cristo. Então ali no desenho você vê a figura da cruz, que foi onde Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Nós falamos um pouco a respeito de Jesus Cristo, mas afinal, quem é Jesus Cristo? As Sagradas Escrituras vai nos mostrar também que ele é o Filho de Deus. Vejam o que diz o apóstolo João no seu Evangelho, João 1,14. Se esvaziou e se encarnou. Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Se esvaziou, por que se esvaziou? Porque ele era Deus. Ele teve que diminuir para tomar a forma humana. Então ele se esvaziou e se encarnou, ou seja, veio em carne e osso, unindo para sempre Deus e o homem numa mesma pessoa. Jesus Cristo, ele era 100%, na verdade, 100% Deus e 100% homem. Há essa natureza integrada entre ele. E o Verbo, ou seja, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, todo o Antigo Testamento, as profecias que lá você encontra, as promessas, os anseios e antecipações, se cumprem na vida, morte e ressurreição de Cristo. Se você tirar Jesus Cristo, você acaba a Bíblia. A Bíblia, ela tem o seu objetivo, que é nos apresentar Jesus Cristo. Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Isso é importante porque na hora que você for ler a sua Bíblia, se você estiver em mente que Jesus Cristo é o foco central, você vai lê-la de uma forma diferente. Então, propósitos da Bíblia. A Bíblia tem os seus propósitos e, dentre eles, tornar uma pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como diz em 2 Timóteo 3, 14 e 15, aqui nós temos Paulo instruindo o pastor Timóteo, dizendo o seguinte: tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, se referindo à Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos o propósito principal da Bíblia, que é nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Aqui é importante salientar que a Bíblia ela não é um tratado científico, como muita gente pensa que é. A Bíblia ela tem o seu propósito e ela cumpre perfeitamente esse propósito. A Bíblia não vai ensinar você como trocar o óleo do seu carro, não vai ensinar você que horas você deve acordar ou que horas você deve dormir. Ela tem princípios que podem ser aplicados a essas situações,
Por exemplo, você dormir horas suficientes por dia para manter a sua saúde física e tudo mais, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas ela não vai te dar um manual de todas essas coisas. Ela tem o seu propósito principal, específico, que tem que ser observado, senão nós corremos o risco também de interpretar a Bíblia de uma forma equivocada. Outro propósito da Bíblia é levar seus leitores a receberem o perdão de Deus em Cristo e a possuírem a vida eterna. João 5,39 vai dizer: examinais as Escrituras, aqui é Jesus Cristo falando, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui Jesus Cristo falando, e você percebe a importância das Sagradas Escrituras. Outro texto lá em João 17,3, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E ele diz: e é a vida eterna esta, que te conheçam a ti, se referindo a Deus Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele mesmo. Aqui nós vemos mais um dos propósitos da Bíblia. Agora, funções da Bíblia. A Bíblia ela tem funções muito específicas. Por exemplo, convicção do pecado através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, por meio das Sagradas Escrituras, você é convencido do seu pecado. Se não fosse isso, você viveria na sua vida pecaminosa sem nenhum peso na consciência, viveria pecando tranquilamente, pois a nossa natureza é inclinada para isso. Então, as Sagradas Escrituras, ela tem essa função de convencer-nos do pecado. Ela também tem a função de correção e instrução. Deus edifica e corrige o seu povo por meio das Sagradas Escrituras. Você não saberia como agir, você não saberia o que incomoda ou o que entristece Deus se não fosse escrito nas Sagradas Escrituras. E também ali você é instruído também, você cresce moralmente, você cresce espiritualmente e até fisicamente se você cumprir a vontade de Deus. Ela também tem a função da frutificação espiritual, em especial o amor a Deus e ao próximo, que é o resumo dos 10 mandamentos, quando Jesus Cristo falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Outra função da Bíblia é nos fornecer perseverança. Percebam que haverá nessa vida tribulações e tentações. Aí isso já é claro e notório, tanto para crentes como para não crentes. Aí o Espírito Santo que habita em nós nos fortalece, nos acompanha e nos faz vencer essas tentações e a passar por essas tribulações. E com isso, depois de vencidas as tentações e depois de passar pelas tribulações, a nossa confiança em Deus cresce, a nossa confiança nas promessas dele, porque nós percebemos que ele é fiel às suas promessas. Então essa é mais uma das funções da Bíblia. Ela também tem a função de nos proporcionar alegria e deleite. Mesmo nós passando por uma vida difícil aqui na Terra, nós confiamos na promessa de Deus e sabemos que uma vida inteira de sofrimento aqui nessa Terra não se compara à felicidade eterna junto ao Pai. Então ela nos proporciona esse deleite, essa alegria. E ela também é autoridade suprema em doutrinas e obras. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não teríamos a nossa carta náutica, nós não teríamos o nosso mapa por onde seguir. Então nós viveríamos perdidos nesse mundo, tendo que ouvir um filósofo aqui, um estudioso ali, um teólogo ali, cada um com uma doutrina diferente. E nós temos, graças a Deus, a Bíblia que nos fornece o norte, que nos fornece a autoridade do que seguir, para que nós não fiquemos flutuando aí, voando e perdidos nesse mundo. John Stott, que foi um proeminente teólogo anglicano, ele dizia o seguinte: a Escritura, que é a Bíblia, é o cetro real pelo qual o Rei Jesus governa a sua igreja. Então, com isso, nós podemos ter a esperança que Jesus Cristo usa a palavra de Deus para governar todas as coisas. E isso é muito maravilhoso e passa uma confiança muito grande para nós. Agora nós falaremos um pouco a respeito da cronologia, que é importante nós observarmos algumas coisas bem interessantes. Um detalhe que eu ainda não tinha falado, deixei para falar agora, é que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis e o último é Apocalipse. Mas se você começar a ler de capa a capa, ela não estará organizada de uma forma cronológica.
Gênesis está, porque trata da criação e tudo mais, mas só que depois você vai ter livros que não necessariamente ocorreram na sequência. Isso às vezes acaba sendo um empecilho para algumas pessoas que estão lendo a Bíblia. Depois eu vou dar uma dica a respeito disso para você vencer esse obstáculo. Mas vamos lá falar um pouco a respeito da cronologia, ou seja, de quando aconteceu na história certos episódios que estão relatados na Bíblia. Então vamos lá. Adão e Eva, quando eles foram criados? Ninguém sabe. É o período indefinido. Eu defendo o posicionamento da Terra jovem, ou seja, da criação jovem. Então, para mim, Adão e Eva foram criados não mais do que 10 mil anos atrás. Para mim e para mais alguns outros estudiosos da área. É claro que nem todos pensam dessa mesma forma, mas não tem problema. Então é importante a gente pensar que esse período ele é indefinido. Noé, quando você teve o grande dilúvio que inundou toda a terra e tudo mais, e sua família de Noé sobreviveu, também é um período indefinido. Aqui nós temos, lá no terceiro ponto, o chamado de Abraão. Aqui você já começa a ter uma data, que é por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então vocês percebam que quanto mais longe é o evento, mais difícil de datar é. Porque você perde um monte de coisa, um monte de processo de datação nesse período. Mas conforme os eventos vão se aproximando da nossa era, fica mais fácil de definir uma data mais precisa. Então você tem aqui o chamado de Abraão por volta de 2000 anos antes de Cristo. Depois nós temos o Êxodo, ou seja, que é a saída do povo hebreu do Egito, por volta do ano 1446 a.C. Isso aqui você tem relatado em filmes, novelas, etc. Aquele evento do Mar Vermelho, que o povo hebreu vai lá, Moisés vai guiando o povo, o mar se abre, eles passam pelo meio do mar, você tem as 10 pragas do Egito, etc. São esses eventos. Então ali por volta de 1446. Depois nós temos o início da monarquia entre o povo hebreu. Até então Deus que governava tudo e passava todas as informações por meio do seu profeta Moisés em especial. Depois nós temos o início da monarquia. Então no ano 1050 a.C., Deus escolhe Saul, primeiro rei de Israel. Depois nós temos o rei Davi, que sucedeu Saul, ali por volta do ano 1010 a 970 a.C. Depois ele foi sucedido pelo seu filho Salomão, por volta do ano 970 a 930 a.C. Depois nós temos o reino dividido, depois que Salomão morreu, e aí os seus filhos acabaram entrando em algum conflito e dividiu o reino do norte e reino do sul. Reino do norte representado por Samaria, que era a capital, e foi chamado de Reino de Israel, e Judá tinha como capital Jerusalém e ficou conhecido como o Reino de Judá. Então ali nós temos ali por volta do ano 931 a.C. Depois nós temos o exílio assírio, quando o exército assírio invadiu Israel. Israel no caso do norte, né, o reino do norte. Ali aqui já temos uma certeza muito razoável, ano 722 a.C. Depois nós temos o exílio babilônico, então o exército assírio invadiu o reino do norte, depois a Babilônia invadiu o reino do sul, então ali no ano 586 a.C. Depois ali nós temos o período persa, que é no ano 537 a.C. Depois nós temos o término do segundo templo, no ano 515 a.C. Depois nós temos Neemias e Esdras, ali por meados do ano 400 a.C. Depois nós temos Malaquias, que foi o último profeta de Israel, no ano 430 a.C. Depois nós temos o período intertestamentário, que é do ano 430 ao ano 45 depois de Cristo. Quando eu mostrei no início a Bíblia, eu mostrei o Antigo Testamento, lá numa parte, e depois o Novo Testamento. O período entre o último livro do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento teve um intervalo de 430 anos. Nesse período você não teve revelação profética em Israel. Por isso que se chama período intertestamentário. Mas muita coisa aconteceu nesse período, mas coisas históricas. Por exemplo, a Guerra dos Macabeus. Mas não teve revelação específica de Deus para o seu povo. Depois nós temos o nascimento de Jesus, e é importante a gente observar essa data, porque Jesus nasceu antes do seu nascimento. Aí nós temos aí um problema na questão da data, quando criaram o calendário e tudo mais, mas nós temos ali o nascimento de Jesus por volta do ano 7 ou 4 a.C.
Depois nós temos o ministério de Jesus Cristo, o período de 3 anos, onde ele escolheu os apóstolos, onde ele começou a pregação, onde ele efetuou os milagres e tudo mais, que vai do ano 27 ao ano 30 depois de Cristo. Aqui nós já entramos na era atual, na nossa era cristã. Depois nós temos a crucificação de Cristo por volta do ano 30 depois de Cristo. Ali nós temos o primeiro livro do Novo Testamento, que foi escrito por volta do ano 45 depois de Cristo. Alguns estudiosos dizem que o primeiro livro do Novo Testamento foi Gálatas, alguns outros vão dizer que foi outro livro, mas nós temos ali o primeiro no ano ali 45 depois de Cristo. E por fim nós temos o livro de Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia, que foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Com o fim de Apocalipse, nós temos o encerramento da Bíblia. Ali encerrou os 66 livros da Bíblia. Agora eu queria deixar algumas reflexões e aplicações práticas para a sua vida e você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, você lê a sua Bíblia apenas como qualquer outro livro ou tem consciência da importância da Bíblia? Pense aí com você. Será que eu estou tratando a Bíblia como um livro qualquer? Ou eu tenho consciência que esse livro ele foi inspirado por Deus e é a palavra inerrante de Deus? Reflita a respeito disso. Segunda reflexão, qual o seu conhecimento da Bíblia numa escala de 1 a 10? Você ficou muito confuso com as coisas que eu falei aqui a respeito de Gênesis, a respeito de Esdras e Neemias que eu citei agora no final, de Apocalipse, dos livros bíblicos e tal, de aliança e tal? Você ficou muito confuso com isso? Ou você tirou de boa? Então, analise você aí, qual o seu nível de conhecimento da Bíblia, de 1 a 10. Isso vai ser bom para uma autoanálise, para que você possa definir melhor aí as suas estratégias depois de estudo também. Terceiro, você já leu a Bíblia inteira? Ou você só lê pensando alguns versículos avulsos? Tente ler a sua Bíblia inteira. Pegue sua Bíblia e veja como ela é composta. Pega a sua Bíblia, vai lá no índice, vai lá no finalzinho. Muitas delas trazem mapas lá no final da Bíblia, trazem planos de leitura anual da Bíblia, trazem pesos e medidas para que você consiga transformar, porque os pesos e medidas que o povo hebreu usava não é o mesmo de nós hoje. Eles não usavam quilômetros, eles não usavam metros, eles não usavam quilo, eles utilizavam outras medidas, não as mesmas que nós utilizamos hoje. E aceite o desafio de ler a sua Bíblia integralmente a partir de 1º de janeiro. Até lá, nós teremos, se Deus abençoar, diversos vídeos aqui no canal tratando a respeito da Bíblia, da interpretação bíblica e tudo mais. Então aproveite esses vídeos que nós postaremos aqui e faça esse projeto, aceite esse desafio. 1º de janeiro de 2021, comece a ler a sua Bíblia. Você vai conseguir lê-la até dia 31 de dezembro de 2021 tranquilamente. Mas se você estiver muito perdido, aí como é que eu faço para começar a ler a Bíblia e tal? Tô perdidaço. Acesse esse link que eu pus aí no slide, voltemosaoevangelho.com/blog/2016/12/10 planos de leitura bíblica e orante para 2017. Vejam que lá você vai ter diversos planos de leitura bíblica. Eu indico 2. Ou o plano de leitura de capa a capa, que é você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou o plano de leitura cronológico. Eu acho esse até melhor, porque ele vai colocar os versículos bíblicos de uma forma cronológica, é bem legal. Na dúvida, comece por um e depois faça o outro, beleza? Então não deixe de fazer. Isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Vamos crescer juntos no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até semana que vem. Valeu!